Em um mundo de tecnologias disruptivas, temos que desarmar o sistema imunológico corporativo e continuar afirmando que nenhuma mudança ocorrerá se não passar pelo ser humano. Apesar de alguns dados impressionantes como, em 20 anos, 47% dos empregos terão desaparecido, segundo a Universidade de Oxford. O Fórum Econômico Mundial nos alerta que 65% dos alunos do ensino básico vão trabalhar em profissões que não existem. Diante desse contexto, as habilidades comportamentais, não as técnicas, continuarão a serem as mais valorizadas, pois apesar da inteligência artificial que se aproxima cada vez mais das pessoas, os robôs não terão uma consciência artificial. Pois consciência, essa sim, é um atributo humano, que mesmo com o advento da learning machine, ou máquina que aprende, está muito distante da tecnologia ter consciência própria, pois consciência é a capacidade de sentir e discernir, e isso é puramente humano. Segundo o futurólogo Alvin Toffler, o analfabeto do século XXI será aquele que não souber aprender, desaprender e reaprender. Dessa forma, sabemos que seremos seres lifelong learning, ou seja, teremos que seguir aprendendo a vida inteira, pois somente um curso técnico, uma faculdade, uma pós-graduação não irão garantir uma empregabilidade que está sendo extinta. Irão garantir conhecimento para você fazer um voo solo como empreendedor e dono do seu próprio negócio. Precisamos aprender a aprender. Mas muito, muito mais que isso, precisamos aprender para sempre. É com isso em mente que hoje vamos falar de negócios e desenvolvimento humano. E para isso tenho o prazer de receber aqui Wilson Calé. Vem comigo. Ele é psicoterapeuta, palestrante e consultor com um currículo maravilhoso. Boa parte da sua formação foi na Índia. Já realizou mais de 2.000 eventos de treinamento comportamental e desenvolvimento humano, impactando um número superior a 360 empresas, além de 25 anos de experiência na área. É presidente do conselho da SBP, Sociedade Brasileira de Palestrantes. Diretor-presidente da Face a Face Treinamento Humano. O programa Business RS de hoje tem o prazer de receber o meu amigo e irmão de jornada, Wilson Calé. Meu amigo, que prazer te ter aqui. Prazer todo meu, Ronald. Imenso prazer. Então tá. Para começarmos o nosso bate-papo, quem é o Wilson Calé com tanta bagagem, com tanta experiência? O que é desenvolvimento humano? Vamos explicar para o nosso público aí. Vamos lá, Ronald. Primeiro, deixa eu te parabenizar pelo programa. Gratidão. Porque eu percebo no Rio Grande do Sul, nós tínhamos uma lacuna em relação a algum programa que atendesse essa necessidade de falar em business de uma forma profissional e que pudesse todos os empresários buscar no mesmo canal todas essas informações pertinentes a desenvolvimento humano, a liderança e a business. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Eu tenho certeza que o programa será um grande sucesso e eu estou muito honrado de estar aqui num dos primeiros programas. Gratidão. Bom, vamos lá. Desenvolvimento humano, antes de mais nada, exige, e eu me vejo assim, eu acho que quando nós entramos nessa área de treinamento e desenvolvimento humano, primeira coisa, nós vamos estudar para o resto da vida. Isso é uma coisa que eu tenho percebido, eu já estou na área há 25 para 26 anos e a gente não para de estudar nunca, nós estamos sempre estudando e nos aperfeiçoando, isso é uma constante na área de treinamento humano. Teve um fato na minha vida muito marcante, que eu estava fazendo um curso chamado Ciência da Espiritualidade na Índia e eu tive um professor chamado Pradesh. Eu estava fazendo esse curso, eu era um dos únicos ocidentais da turma. E aconteceu um fato curioso. Num determinado dia, o Pradesh olhou para mim e me fez uma pergunta. E aquela pergunta foi determinante para uma série de escolhas que eu fiz na minha vida na área de desenvolvimento humano depois daquela época. A pergunta dele foi simples e direta. Calé, o que tu busca? Quais são as coisas que tu quer conquistar na tua vida? Ele, um senhor de 92 anos de idade, de uma casta indiana chamada Brahmani,
Quando ele me fez aquela pergunta, naquele exato instante eu me dei conta que a maioria das minhas buscas estavam voltadas para a satisfação de coisas relacionadas ao ego. Satisfação de conquistas de bens materiais, enfim. O que é a normalidade, né, O que cara? é a normalidade. Com todas as pessoas. O normal, eu diria Normal. assim que... O que aconteceu naquele instante? Eu me dei conta, e foi uma ficha que caiu para mim bastante significativa, que eu precisava fazer uma reformulação na minha carreira e que seria importantíssimo que eu tivesse não só a busca da satisfação do ego, mas também a busca da satisfação da alma. E aí me acompanha uma frase há muitos anos do Pierre Teilhard de Chardin, que ele diz assim: nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. De lá para cá, eu tenho investido cada vez mais em desenvolvimento humano, e o Wilson Calé é um buscador, é um cara que está sempre estudando, buscando, e é um prazer para mim estar aqui hoje falando sobre esse tema. Então a ficha, na verdade, caiu quando tu fizeste a tua formação na Índia. Foi ali que tu começou a te direcionar para essa área, porque até onde nós nos conhecemos, óbvio, tu trabalhava com eventos antes, né? Sim, exatamente. O que ocorreu, Ronald, é que ocorreu assim Quando eu fiz o meu segundo curso de formação na Índia, eu já tinha feito o primeiro, que era com foco em educação e valores humanos. Quando eu fiz o segundo curso de formação com foco em ciência da espiritualidade, eu tive que fazer alguns ajustes na minha vida. Porque você não vivencia uma experiência tão profunda como aquela e sai isento. Então, a partir daquele momento, eu percebi que todos os treinamentos que eu viesse a desenvolver na minha vida, a partir daquele momento, teriam que ser pautadas numa coisa que é fundamental na minha vida, que chama-se congruência. Eu vou falar nos meus treinamentos sobre algo que eu estou vivendo efetivamente na minha vida, para que tenha coerência entre pensamento, palavra e ação. Diga-se de passagem, né, Calé, eu costumo falar em sala de aula que congruência é uma coisa que está muito em falta no nosso país hoje, né? Eu já presenciei como teu aluno, inclusive, como vendo isso. É impressionante como as pessoas falam coisas e executam outras, né? Exatamente. Meu amigo, me diz uma coisa, quais as principais demandas das organizações hoje em termos de desenvolvimento humano? Ronald, as demandas eu percebo, eu falo assim, vamos fazer um cenário de 10 em 10 anos, de décadas. As demandas elas sofrem uma variação de acordo com o contexto, com o nicho e principalmente em relação a modismos. Se tu parar para perceber, nós temos de tanto em tanto, vem uma nova era, mas o que a gente percebe... Eu me lembro, por exemplo, te ajudando, na década de 80 tivemos a reengenharia... E aí só se falava nisso. Um pouco antes TQC, né? Daqui a pouco vem um tema, resiliência, e aí se foca nisso. Mas o que tem de pano de fundo nisso que é fundamental que a gente perceba? Resultado. Então as demandas elas são pautadas por isso. O que o empresário quer? É resultado. Só que o resultado é muito importante que a gente perceba que tem que ter o resultado para o colaborador e o resultado para a empresa. É importante promover esse alinhamento. Tu consegue enxergar isso? Porque eu ia até te fazer essa pergunta mais para frente, mas já que tu puxou... Vamos lá. Os empresários estão com essa consciência? Tu enxerga isso hoje no dia a dia? Ronald, o que eu percebo? A maioria dos empresários, e a gente não pode falar isso assim... generalizando, porque as generalizações elas são burras. São burras, né? Perfeito. Mas de uma forma geral eu percebo uma certa dificuldade nessa comunicação, nesse alinhamento. E é fundamental, porque para que a gente consiga ter a excelência empresarial, é fundamental que tenhamos a excelência na busca do pessoal também. Porque daí a gente entra numa outra questão, que é o desenvolvimento da inteligência espiritual, que não tem nada a ver com religião. A gente traz a origem da palavra espíritos, aquilo que traz vivacidade a um sistema. Eu consigo trabalhar o meu colaborador para que ele esteja alinhado com os valores da empresa e que os valores da empresa estejam alinhados com as crenças do colaborador. Inclusive, se eu não me engano, a escritora é a Dana Zohar. Dana Zohar. Ela escreveu um livro, né? Quociente Espiritual. Tem a ver com isso que tu está falando. Completamente. Que seria um terceiro patamar. Nós temos o desenvolvimento da inteligência emocional, que o Goleman pegou muito para falar sobre isso. Nós temos o desenvolvimento da inteligência social, que seria a inteligência emocional aplicada, que é fundamental, e o coeficiente da inteligência espiritual, que vai trabalhar diretamente na elevação do índice de felicidade no trabalho do colaborador.
Venha fazer sua formação na Sociedade Gaúcha de Coaching. 90% das nossas turmas são feitas por indicações. Líder em formações presenciais. Turmas com no máximo 25 participantes. Siga a SGC em nossas redes sociais. Ligue e venha fazer parte desta grande sociedade. Sociedade Gaúcha de Coaching. Você escreve a sua história. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. Baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar. 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Ela é trainer em PNL, hipnóloga, escritora e empresária. O programa Business RS de hoje tem o prazer de receber Milene Vargas. Tudo bem, Milene? Tudo bom, Ronald? Como é que tu estás, querida? Ótimo. Melhor agora, prazer em estar aqui na tua companhia e na companhia da tua audiência aí. Que legal. Pessoal que nos acompanha, a Milene, eu conheço ela desde o início da carreira. Está sendo um prazer enorme recebê-la aqui, porque essa mulher tá bombando, gente. E aí nós vamos perguntar para ela como é que se deu isso. Nossa, é uma coisa assim que é uma pergunta que a gente mesmo se faz e para um pouquinho para olhar para a nossa história e ver o que foi que deu certo. E eu digo assim, Ronald, não existe uma receita. Se houvesse, né? O mundo seria diferente, porque outras pessoas já teriam publicado, né, aquelas coisas assim, 5 passos do sucesso. Até tentam fazer isso, né, Milene? Tentam fazer, mas assim, a gente sabe que... Mas cada história é uma história. Cada história é uma história. E a minha história de vida, eu fico olhando para a minha história e o que foi que deu certo. Eu estou trabalhando com programação neurolinguística há 5 anos. É muito pouco tempo para quem está tendo realmente o sucesso que eu estou tendo. Uhum. Então, eu olho para o que eu fiz e eu fico me perguntando assim, o que foi que eu fiz que deu certo? Tentando aplicar até a própria teoria, a lei de Pareto, né? Uhum. 80-20. Então, o que eu fiz aqui que faz com que eu tenha muito do meu resultado? E é difícil encontrar uma resposta, porque foram muitas ações, foi muito trabalho, continua sendo. A gente falava antes aqui, né, da nossa, de entrar no ar, o que foi que o que foi que eu fiz até então e continuo fazendo é bastante trabalho, é manhã, tarde e noite. A gente no início não mede esforços, a gente se dedica. Então eu tenho uma dedicação muito grande para os meus estudos, para os meus cursos. Eu investi muito em formação fora do Brasil, lá na raiz da PNL, buscando todos fazendo. Mas assim, só para deixar claro para o nosso público, o teu ponto de virada foi a PNL, certo? O meu ponto de virada foi a programação neurolinguística. Ali que a coisa começou a acontecer. Exatamente. Conta para nós, então, isso. Eu fui empresária gráfica, eu trabalhei quase 20 anos na indústria gráfica. E num determinado momento, aquela coisa de tu entrar numa carreira e daqui a pouco tu te vê infeliz lá, e aquilo para mim não fazia mais sentido. Eu tive problemas físicos, inclusive com a questão da indústria gráfica, realmente não fazia mais sentido. Eu estava bem perdida e foi aí que eu fui buscar algo para mim e eu encontrei a programação neurolinguística. E vi que os meus anos de terapia, os meus anos de busca comigo mesmo não conseguiram me despertar tanto quanto a PNL me sacudiu, me chacoalhou e me desconstruiu para que então eu me reconstruísse. Ou seja, a Milene foi buscar a sua essência. Eu fui buscar a minha essência, Ronald. Eu fui buscar a minha essência. Aí eu fiz toda a formação em PNL, aí eu me encantei com a programação neurolinguística e eu estava, na verdade, buscando um caminho profissional. Né? Porque eu estava perdida, eu sabia que aquela indústria gráfica eu não queria mais, aliás, não fazia mais sentido para mim. Eu recebi uma proposta de uma multinacional, eu até conto essa história no meu livro também, financeiramente... Já vamos falar sobre ele em seguida. Financeiramente era muito atrativa, até porque eu já tinha abandonado o meu trabalho anterior, então eu estava numa situação assim delicada em relação às finanças e eu recebi aquela proposta e imediatamente eu teria que fazer
ir para Curitiba e passar para o treinamento, né, naquela empresa. E eu olhei para aquilo e não bateu o meu coração. Sabe, aquela coisa não deu brilho. E nós, empreendedores, né, Milene, só nós sabemos o quanto o início é complicado, né? Nossa! Nós e os empreendedores em geral que nos assistem, né? Exatamente. Dá vontade de desistir, dá vontade de largar tudo. Quantas vezes eu não aceitei aquilo porque aquilo não fazia mais sentido para mim. Eu não queria mais trabalhar por trabalhar. Eu precisava, Ronald, eu precisava fazer algo que o meu coração batesse. Que tivesse propósito. Que tivesse propósito, que tivesse assim, E inclusive, essa questão, eu entrei muito em conflito, porque hoje se fala muito, é muito lúdico falar em propósito, todo mundo está buscando seu propósito de vida, todo mundo quer ajudar as pessoas estão descobrindo o mundo. A linguagem corporativa também, né? Tomou conta. Agora um negócio tem que ter propósito e tal. Só que assim, a gente conseguiu unir a questão do propósito com o ganhar dinheiro é algo que ainda é desafiador. E eu me debati com essa questão porque, muito lindo, descobri minha missão de vida e meu propósito. Mas como eu vou ganhar dinheiro com isso? Mas como é que eu ganho dinheiro com isso? Perfeito. E aí eu entrei numa questão ali de conflito também, porque na época as pessoas que eu estava convivendo estavam me criticando sobre essa questão de ganhar dinheiro, de crescer profissionalmente e ganhar dinheiro. Normal. Foi chamada de louca, provavelmente, algumas vezes. E como assim, né? E aí tu fica naqueles conflitos. E foi aí que foi quando realmente, assim, eu resolvi meter a cara, né? E fazer. Não, então vamos lá, vamos arregaçar as mangas e vamos fazer esse sonho acontecer. E foi... Isso 2014, 2015. Exatamente. E aí foi quando eu abri a minha empresa, né? E aí comecei. E aí eu comecei, na verdade, com cursos só para mulheres. Né? Eu tive 2 anos, os 2 primeiros anos da minha carreira, eu só atendi mulheres. Olha. Eu só fazia trabalho com mulheres. Os meus cursos, eles eram formatados para mulheres, negociação para mulheres. Liderança para mulheres, tudo, gestão do tempo para mulheres, somente cursos para mulheres. Até que, quando as empresas começaram a me contratar, eu comecei a entrar num conflito com isso, porque daí eram equipes e não mais mulheres exclusivamente. Foi quando eu abri para o público geral. Então, hoje, quem frequenta os meus cursos, principalmente os cursos de formação em programação neurolinguística, são cursos que estão lá, homens e mulheres, né? E eu acho que a questão é qual é o meu diferencial, ou por que eu cheguei onde cheguei. Eu acho que não é só pelas certificações internacionais, porque eu fiz formação com Bandler, com Grinder, que foram os 2 criadores da PNL, mas sim pela forma como eu aplico a PNL na minha vida. Perfeito. Nós vamos voltar daqui a pouco no segundo bloco para falar isso e mais outros assuntos. Maravilha. Lembrando que o nosso programa ele tem o patrocínio da Sociedade Gaúcha de Coaching, líder em formações presenciais de coaching no Rio Grande do Sul desde 2016 e treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. Leve esse treinamento e transforme a sua equipe em grandes guerreiros. Voltamos já já. Venha fazer sua formação na Sociedade Gaúcha de Coaching. 90% das nossas turmas são feitas por indicações. Líder em formações presenciais. Turmas com no máximo 25 participantes. Siga a SGC em nossas redes sociais. Ligue e venha fazer parte desta grande sociedade. Sociedade Gaúcha de Coaching. Você escreve a sua história. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Ele é CEO do Cenex, Centro de Excelência Empresarial, especialista em relações humanas, administrador de empresas e ex-executivo global da Dell na área de recursos humanos. O programa Business RS de hoje tem a honra de receber
Paulo Amorim. Eu diria, meu amigo Paulo Amorim, seja muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado. Um prazer estar contigo aqui, Ronald. Pessoal que não sabe, né, Paulo, contar um pouquinho da nossa história. Eu e o Paulo tivemos o prazer de trabalhar junto na Dell Computadores, o Paulo executivo de recursos humanos, eu na área de manufatura e depois na área de serviços. E abrimos a fábrica de Hortolândia juntos, né, Paulo? Inauguramos, transferimos daqui para lá e inauguramos lá. Exatamente, Uma muitos bela experiência, desafios grandes também. Bela experiência. Isso aí. E hoje tu te encontra como responsável pelo Senex, um centro de referência no Rio Grande do Sul. Gostaria de saber o que te levou a buscar esse desafio e como é que está o Senex hoje. Tá bem. Bom, primeiro eu quero agradecer de novo aí o convite, é sempre muito bom encontrar o amigo, né? Com certeza. E poder aqui estar prestigiando esse programa que está tomando já bastante corpo aí no nosso estado. O que me levou para o Senex? Eu saí da vida executiva no final de 2015, por aí, final de 2014, início de 2015, fui empreender, tu sabe bem o que é a vida do empreendedor, passei uns 3, 4 anos empreendendo, mas a veia executiva nunca desapareceu, a vontade de estar em contato com organizações e tal. E o Senex, que é uma entidade que foi criada há 32 anos atrás por empresas mantenedoras, que são grandes empresas no estado do Rio Grande do Sul, me trouxe um desafio de fazer uma nova curva. Nesses 32 anos passaram 7 mil executivos pelo Senex, e o convite é, vamos fazer os próximos 30 anos, né? Já que eu sou jovem, com certeza tem mais 30 anos. Somos, né? Somos jovens, né? Então, estar à frente de um centro de referência que tem como missão formar líderes, formar executivos, mas mais do que isso, assim, que possam transformar as organizações, transformar a sociedade, me atraiu. E isso foi o que me trouxe para o Senex. Eu estou iniciando o meu 4º mês aí, mas como eu brinco com o pessoal que trabalha comigo, já parecem 4 anos aí. E eu diria, né, Paulo, que até pelo teu perfil, que eu conheço bem, tu é uma pessoa que gosta de desafios, eu diria que dentro do contexto que nós vivemos, nada melhor, né? Porque já trazendo o assunto à tona, liderança, disruptura, novas tecnologias. Como é que tu estás enxergando tudo isso e como é que o Senex está se preparando para tudo isso? Perfeito. Essa é uma excelente pergunta, Ronald, porque assim, é a pergunta que está na mesa de todo CEO, na mesa de todo presidente, e eu não diria só das grandes empresas, das pequenas e médias empresas também. Perfeito. Não é minha a deixa de que o mundo está se transformando cada vez mais rápido, a exponencialidade que tanto a Singularity trabalha, né? Mas que também o mundo é um mundo de abundância. Então, isso está trazendo para a liderança um novo perfil. Depois eu sei que a gente vai poder estar aprofundando um pouquinho mais. O que o Senex está fazendo? O Senex trabalha 3 grandes pilares na formação de lideranças para se preparar para isso. Os nossos facilitadores, as nossas formações, elas se baseiam, primeiro, numa forte experiência acadêmica, científica, então contemporânea, então muito conhecimento por trás. Pessoas com vivência, então assim, não basta ter só a experiência acadêmica, ter vivência, e que trabalham com metodologias ativas de aprendizagem. Esse triângulo em que tu traz a academia, o científico, e que tu traz também a aprendizagem, junto com a prática, é o que faz com que o Senex esteja se preparando e preparado para vir para esse novo momento. Paulo, esses nossos assuntos aí, nós temos... poderíamos ficar aqui 1 hora e pouco falando só disso, infelizmente nosso tempo é restrito, mas tu me deixou um gancho muito interessante sobre a questão da academia, né? Tive a oportunidade de ir no Vale do Silício, agora está fazendo 1 ano, e a junção lá entre academia, empresas e Estado é absolutamente fantástica, não é à toa que o Vale do Silício se tornou o que é hoje, né? Tu entende que a academia no Brasil, ela está entendendo esse momento que está acontecendo no mundo e que vai chegar aqui e ela está participando ativamente disso? Olha só, eu acho que no Brasil nós temos uma realidade interessante que ela vale tanto para empresas quanto para academias. Tá? E aí quem está no mercado, quem está fazendo cursos, vai saber do que eu estou falando. Há um movimento, sim, da academia de entender que isso é importante, de entender que o caminho que a gente tem que ir é de uma conversa maior entre empresa privada, empresa pública, academia. Há movimentos interessantes já ocorrendo dentro do mercado, em que a gente nota várias universidades, várias escolas de administração vindo para esse momento, mas ainda temos um bom caminho a trilhar. Aliás, eu diria um caminho bem longo. A academia começa, sim, a interagir mais com o mercado,
começa a trazer, já faz algum tempo que traz as entidades privadas para dentro, mas olhando o Brasil como um todo, ainda temos um desafio aí de cada vez mais ir construindo esta cola. A linguagem corporativa e acadêmica ainda precisam começar a ser mais alinhadas, vamos dizer assim, na minha opinião. E mais próximas, né? Eu falo como professor que sou, então eu estou dentro da academia também. A gente conhece os dois lados, né, Paulo? A pesquisa científica é outra coisa que nós precisamos muito no nosso país, aprofundar a pesquisa científica. A pesquisa científica subsidia o crescimento. Até porque muitos pesquisadores estão saindo, infelizmente, daqui, né? Exatamente. Pesquisadores, executivos. Então, assim, a gente precisa criar esse nicho, esse ecossistema, que foi o que os Estados Unidos fez. Criou um ecossistema que se retroalimenta. Nós precisamos ir por esse caminho. Mas há um desafio grande aí. Paulo, nosso papo está fantástico. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Perfeito. Lembrando que esse programa tem patrocínio da Sociedade Gaúcha de Coaching, líder em formações presenciais de coaching desde 2016, celebrando nesse momento a turma 100. E treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. Aquilo que fazemos em vida ecoa na eternidade. E a você, nosso público que acompanha aí todo domingo às 23h30, um programa inédito, o nosso muito obrigado. Voltamos a semana que vem para falar de negócios. Até lá.